A Two Trees Blur é uma impressora que tem ficado cada vez mais famosa no mundo maker pelo ótimo custo-benefício oferecido por ela. Mas será que ela é tudo isso mesmo? Então, fica aí até o final para descobrir. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu tenho recebido muitas mensagens me perguntando se essa é uma boa escolha para quem está começando no mundo da impressão 3D. E hoje, depois de passar um tempo fazendo alguns testes nela, eu quero trazer para você as minhas impressões sobre ela. Entendeu o duplo sentido? Eu entendi a referência. Todos os meus testes eu publiquei lá no meu Instagram, então se você não quiser perder os próximos testes, é só me seguir lá nas outras redes sociais, beleza? E outra coisa, eu tô testando um novo formato de review, então se você gostou desse novo formato, já deixa o seu like aí também. Assim você me ajuda a continuar trazendo sempre mais vídeos como esse que vão te ajudar, combinado? Para quem assistiu o unboxing dessa impressora, viu que eu importei ela direto da China, lá do site da Banggood. Quem tiver curiosidade, o vídeo tá aí no card, é só clicar para ver. E eu também tô deixando o link de onde você pode encontrar ela aí na descrição. Normalmente, as impressoras 3D são taxadas quando chegam aqui no Brasil, como foi o caso da minha. Por isso, eu recomendo que na hora de você fazer a sua compra, você utilize aí o seguro tarifa. Com esse seguro ativado, se a sua impressora 3D for taxada, você envia o documento com a taxa para a Banggood e eles pagam a taxa para você. Eu já testei e funciona mesmo, pode confiar. Uma coisa que facilita muito nessas impressoras que vêm da China é que elas já vêm pré-montadas. Porém, no caso da Blur, isso acabou sendo um problema. Daqui a pouco você já vai entender o motivo. Eu levei em torno de 40 minutos para montar ela, mas você tem que levar em conta que eu já tenho uma certa experiência para montar. Pelo que eu andei pesquisando, as pessoas sem experiência têm levado em torno de 1 a 3 horas aí para fazer a montagem dela. O manual é bem completo e super ilustrado, o que ajuda bastante, principalmente para quem nunca montou uma impressora 3D na vida. Logo que eu terminei de montar e fui ligar a impressora, eu percebi que o botão de power até ligava, mas a impressora não. Isso para quem não tem experiência com uma impressora 3D, pode ser bem frustrante, já que pode parecer que a impressora veio com defeito. Mas, na verdade, a fonte da impressora vem chaveada para tensão 220 volts. E eu até entendo o porquê disso. Muito provavelmente é para evitar que as pessoas queimem a fonte, já que se você ligar a impressora em 220 volts e ela estiver chaveada para 110 volts, você vai acabar queimando ela. Só que aqui a gente tem dois problemas, na minha opinião. Primeiro, que isso não veio descrito em nenhum lugar do manual. E segundo, que você simplesmente não consegue alcançar ou até mesmo ver a fonte da impressora sem precisar desmontar ela. Então, para alterar a fonte da impressora para 110 volts, eu precisei retirar 4 parafusos da parte inferior dela e depois ainda por cima retirar um adesivo da fonte. Então, como eu mencionei, isso pode ser um grande problema para quem não tem experiência. E lembra que eu falei que ela já veio pré-montada, mas que isso acabou sendo um problema? Pois é. No fim, não adiantou nada ela já ter vindo pré-montada. Isso porque eu tive que desmontar ela completamente porque eu simplesmente não conseguia nivelar a mesa de impressão. Eu não sei se foi por um problema no controle de qualidade da impressora ou se eu dei azar mesmo. Mas principalmente a parte inferior da mesa estava bem torta e por causa disso eu não conseguia fazer o nivelamento de jeito nenhum. E, novamente, para uma pessoa que nunca mexeu com uma impressora 3D, isso é um grande problema na minha opinião. A estrutura dela ainda segue utilizando esses perfis de alumínio e 3 coisas me chamaram a atenção nesse ponto. Primeiro, que algumas partes vêm coloridas e isso deixa a impressora com um visual bem mais bonito, na minha opinião. Segundo, que na movimentação do eixo Y, que é onde a mesa fica apoiada, a gente não tem mais apenas um único perfil de alumínio. Eles optaram por colocar 2 perfis de alumínio e isso parece que aumenta um pouco a estabilidade da mesa. É algo parecido com o que a gente encontra na impressora 3D Ender 3 versão Pro. E terceiro, que o perfil dela é mais alto do que largo e por conta disso ela acaba ocupando um pouco menos de espaço do que a Ender 3 V2, por exemplo.
que inclusive já saiu vídeo aqui no canal, hein? A sua área de impressão é um pouco maior do que a Ender 3V2, com 23,5 centímetros no X e no eixo Y, e 28 centímetros no eixo Z. Isso é ótimo, principalmente para quem quer imprimir peças um pouco maiores. E, mantendo a mesma linha das impressoras mais atuais, a Blur também vem equipada com uma placa de 32 bits super silenciosa, como você vai ver daqui a pouco. Essa placa é a MKS Robin Nano. Uma coisa legal dela é que ela já vem preparada para alguns upgrades se você quiser, como por exemplo colocar um sensor de nivelamento automático para nivelar o bico da impressora com a mesa, e também a possibilidade de colocar um módulo Wi-Fi para que seja possível controlar a impressora à distância. Além disso, uma particularidade bem legal dessa placa são os drivers removíveis. Ela já vem equipada com os drivers TMC2208, que são os responsáveis por deixar a impressora bem silenciosa. Mas, se por algum motivo você quiser trocar os drivers ou eles acabarem com algum defeito, você vai poder fazer a substituição deles sem grandes problemas, já que eles são removíveis. Outra particularidade dessa placa é que ela permite que seja colocado um display touchscreen colorido de 3,5 polegadas, que é justamente o display que já vem instalado na Blur. Eu achei que o display tem uma ótima sensibilidade ao toque e o fato dele ser colorido dá uma bela valorizada na impressora. Porém, aqui eu tenho que ressaltar um ponto mega negativo, que é em relação ao firmware que vem instalado na Blur. Infelizmente, esse firmware é bem limitado e com vários problemas. E só para você ter uma ideia do que eu tô te falando, nos meus testes aqui, enquanto eu estava imprimindo com filamento PLA, que exige uma temperatura baixa para a mesa de impressão, estava indo tudo bem. Mas, quando eu comecei a testar a impressão com filamento ABS, que exige uma temperatura mais alta na mesa, aí meus problemas começaram. Eu simplesmente não conseguia imprimir nada com filamento ABS, porque toda vez dava um erro na tela e a impressão parava. Isso acontecia porque eu precisava fazer um ajuste nos tempos de aquecimento da mesa e do hot end, chamado de PID ou PID em inglês. No hot end eu até consegui fazer, mas na mesa de impressão não, porque essa função vem desabilitada no firmware original dela. Aí, conversando com o Marcos lá no Instagram, ele me disse que eu poderia fazer o ajuste desses valores diretamente por um arquivo de texto que vem no SD card que acompanha a impressora. E eu juro que eu até tentei, mas isso me causou uma série de outros problemas. E apesar de querer fazer o review usando só o firmware original dela, eu acabei desistindo e fiz a atualização dele para uma versão muito melhor e em português, inclusive. Quem me disponibilizou esse firmware foi o Marcos e eu tô deixando o link dele aí na descrição para quem quiser baixar. E, aliás, se você ficou curioso em relação ao processo de calibragem, que é chamado de PID, e gostaria que eu fizesse um vídeo sobre isso, deixa um comentário aí, beleza? Bom, aí depois que eu fiz a atualização do firmware, aí sim eu consegui imprimir com o filamento ABS e a impressão ficou excelente, como você pode comprovar aí no vídeo. Eu também fiz testes com outros filamentos, como por exemplo o filamento PLA. E apesar de ter demorado um pouco para conseguir uma qualidade boa nas impressões, o resultado ficou bem legal, né? Comenta aí o que você achou dessa qualidade. Eu testei também o filamento PETG e não tive nenhum problema para imprimir ele. E por último, eu testei o filamento que eu acho que é o filamento mais legal, o filamento flexível. E, novamente, eu não tive nenhum problema. E por falar em filamento, eu quero te convidar para conhecer a empresa 3D Lab. Todos os filamentos que eu uso aqui no canal são da 3D Lab e eu recomendo muito porque eles têm uma qualidade incrível de impressão. Para quem quiser conhecer a 3D Lab, eu tô deixando o link deles aí. Outra questão que me chamou a atenção nessa impressora foi a organização dos cabos, já que praticamente todos eles já vêm ligados nos lugares corretos e encapados nessa capinha de plástico. Visualmente isso é ótimo, mas pode dar um certo trabalho para tirar eles dessa capinha se caso você precisar trocar algum componente. Uma coisa que eu achei bacana foi a presença de 2 ventiladores apontados para o bico da impressora. Isso ajuda bastante na impressão dos filamentos PLA e PETG, por exemplo, onde as camadas precisam esfriar um pouquinho mais rápido.
Ela vem equipada com o tradicional bico MK8 de 0.4 mm com rosca M6. Isso permite que você imprima em uma resolução máxima de 0.05 mm de altura de camada. Outro ponto a ser levado em consideração é a mesa de impressão, que vem com essa superfície super aderente. A vantagem dela é que, como eu já mencionei, ela tem uma aderência muito boa e se você utilizar o bico muito próximo da mesa, as peças vão grudar bastante. Pode ficar até difícil de remover alguns objetos, já que a mesa não sai do lugar. Uma desvantagem é que se você não tomar cuidado ou se o seu nivelamento estiver errado, o bico pode acabar raspando na mesa e riscar tudo. Isso a longo prazo, além de deixar a mesa bem feia, pode prejudicar também na aderência dos filamentos. O bom é que se caso você não quiser utilizar essa mesa, você pode utilizar um pedaço de vidro por cima dela sem problema. Inclusive, eu já vi muita gente fazendo isso. Um ponto a se destacar nessa impressora é que ela já vem equipada com uma extrusora com dupla engrenagem. Esse conjunto duplo de engrenagem aumenta bastante o poder de torque do motor da extrusora. E isso garante uma fluidez bem melhor do filamento. Com ela, é bem improvável que você veja o filamento patinando ou o motor perdendo algum passo por algum motivo. Além disso, esse sistema é muito útil na hora de imprimir filamentos flexíveis ou que tenham compostos tipo madeira, carbono na composição, por exemplo. Então, o fato dela já vir com essa extrusora é um ponto super positivo na minha opinião. Outra coisa que também já vem nela e que eu acho super válido é o sensor de fim de filamento. Ou seja, isso significa que mesmo que acabe o seu filamento, a impressora vai parar a impressão aonde ela estiver e vai ficar esperando você realizar a troca do filamento. Aí, depois ela volta a imprimir de onde ela tinha parado. Então, como você deve imaginar, isso ajuda bastante. Outras duas funções que ela também possui é a possibilidade de realizar uma pausa na impressão e depois voltar a imprimir. E também, em caso de queda de energia, você também consegue retomar a impressão aonde ela havia parado. Mas aqui eu preciso ressaltar que essas são funções que estão no firmware e, portanto, elas podem estar presentes em qualquer impressora 3D. Ou seja, elas não chegam a ser um feature exclusivo da Blur, não. Para resumir, então, a Blur chega a ser uma ótima opção abaixo dos $300 para quem está procurando uma impressora 3D com uma área de impressão ligeiramente maior e com alguns features realmente muito bons, como por exemplo o sensor de fim de filamento e a extrusora com engrenagem dupla. Porém, eu realmente não indico ela para ser a sua primeira impressora 3D, por conta dos vários ajustes que eu precisei fazer para deixar ela com uma qualidade boa. Isso sem contar que é necessário realizar uma atualização do firmware logo que você acaba de montar a impressora. Portanto, para quem não tem muita experiência, todos esses problemas e ajustes podem ser bem frustrantes no começo. Agora, se você já tem um pouco mais de experiência em impressão 3D, aí sim ela é uma excelente opção, já que conta com um excelente custo-benefício entre preço, features e qualidade de impressão. Se ficou faltando alguma coisa que eu não comentei no vídeo e você queria saber, me conta aí nos comentários para eu te responder, beleza? E se você gosta das análises que eu faço, já deixa aquele like gostoso aí no vídeo. Assim eu consigo continuar trazendo mais análises como essa que vão te ajudar. E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. Me segue por lá também que tem bastante conteúdo. E até o próximo episódio. Tchau!